Olá a todos, meu nome é Jean Paulo dos Santos Costa, sou aluno de C, Iniciação Científica do PIBIC, e trabalho no Laboratório de Bioquímica e Fisiologia de Insetos, LabFise, que faz parte do Instituto Oswaldo Cruz, IOC, que se localiza na Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, no estado do Rio de Janeiro. Hoje vou apresentar meu seminário virtual sobre o artigo que selecionei, Avaliação da atividade inseticida de óleos essenciais e suas misturas contra a Aedes aegypti. Ele foi elaborado por pesquisadores da Universidade Industrial do Santander, localizada na Colômbia, e publicado no ano de 2017. O objetivo do artigo é avaliar a ação larvicida de vários tipos de óleos essenciais em Aedes aegypti. Escolhi este artigo pois ele aborda em muitos aspectos no seu contexto com o meu projeto que realizo dentro do laboratório, que é também sobre Aedes, controle, óleos essenciais e ação biolarvicida. Antes farei uma breve introdução. O Aedes aegypti é um mosquito antropofílico, isto é, vive perto do homem. Foi registrado cientificamente pela primeira vez em 1762, quando foi denominado Culex aegypti. Ele é menor do que os mosquitos comuns e é identificado principalmente por ser preto, com listas brancas no tronco, na cabeça e nas pernas. É o principal vetor das arboviroses dengue, zika, chikungunya e febre amarela, ciclo urbano. Mediante as taxas de mortalidade, dentre essas doenças, a dengue é a considerada a mais grave, vistas as epidemias que surgiram ao longo dos anos. Por causa dessas doenças que podem ser transmitidas ao homem, muitas formas de controle vetorial já foram e ainda são utilizadas atualmente. E uma delas vai ser apresentada neste artigo, que são os óleos essenciais. O controle do Aedes tem sido uma grande tarefa em muitos países, principalmente naqueles que estão em desenvolvimento. Às vezes, mesmo tendo recursos necessários, problemas como infraestrutura da região ou saneamento acabam não tendo eficácia os meios tradicionais do controle de Aedes. Eu encontrei este mapa preditivo de outro artigo que achei muito válido colocar. Neste mapa percebe-se a ocupação do Aedes aegypti no mundo, sendo vermelhos os locais com maior provável incidência e os azuis os de menor. Quanto maior a proliferação dos mosquitos, maiores as chances de doenças infectocontagiosas se disseminarem. Ainda mais no caso da Zika, transmitida pelo Aedes aegypti, existe um agravamento devido à probabilidade de causar outras doenças, como a microcefalia. Trata-se de uma malformação congênita em que o cérebro não se desenvolve de maneira adequada. Neste caso, os bebês nascem com perímetro cefálico menor que o normal, e a síndrome de Guillain-Barré, que ocasiona fraqueza e formigamento nos pés e nas pernas, que se espalham para a parte superior do corpo, podendo ocorrer paralisia. É uma doença muito associada a infecções de uma maneira geral. Não é uma ação do vírus Zika diretamente, mas sim uma reação do sistema imune do indivíduo que passa a atacar o próprio organismo. Devido à falta de vacinas contra essas doenças, exceto a da febre amarela, as estratégias de prevenção estão focadas no controle de larvas e adultos. E no caso do Aedes aegypti, o mais utilizado é o controle químico, através de inseticidas sintéticos, organofosforados e piretroides. Só que existem problemas ao usá-los, como a toxicidade dos produtos, neurotoxinas
e inibidores do crescimento podem representar um risco significativo para pessoas ou comunidades. E, além disso, está ocorrendo uma resistência aos inseticidas nos insetos. O desenvolvimento de produtos ambientalmente amigáveis, com ação inseticida e baixo custo, são essenciais para diversificar as estratégias de controle. Por isso, os óleos essenciais são vistos como alternativa para o desenvolvimento de novos produtos de controle. Em comparação com produtos sintéticos, os naturais são menos prejudiciais à saúde humana e aos ecossistemas, e por isso são amplamente aceitos pela população em geral. No entanto, também é necessário frisar que existem produtos naturais que podem ter compostos poluentes ou ações negativas no ambiente. Contudo, a questão dos produtos naturais é haver muitas opções que incluem compostos potencialmente amigáveis para o ambiente. Para quem não conhece, aqui vou falar sobre o que são os óleos essenciais. Os óleos essenciais são extraídos de material vegetal e são constituídos normalmente com metabólitos secundários das plantas. Neste artigo foram utilizados vários exemplares que iremos ver daqui a pouco. Materiais e métodos. Os experimentos foram desenvolvidos usando a Aedes aegypti da cepa Rockefeller. Os mosquitos fêmeas foram alimentados com sangue de rato e os mosquitos machos da espécie foram alimentados com solução de sacarose. Já com os óleos essenciais, as plantas foram coletadas em campos localizados em Santander, Colômbia. Os óleos essenciais foram extraídos por micro-ondas de hidrodestilação. O material vegetal e a água foram aquecidos usando um forno de micro-ondas doméstico, funcionando na potência máxima por 30 minutos em 3 ciclos de 10 minutos. Estes são os óleos essenciais que foram utilizados na elaboração do artigo. Durante a apresentação, vou priorizar falar os nomes deles em português. Irei apresentar a espécie que cada óleo essencial foi usado. O primeiro óleo essencial é o óleo de tomilho. Depois vem o sálvia comum, alecrim-pimenta, eucalipto comum, citronela, palmarosa, erva cidreira, damiana, gerânio cheiroso e limão africano. Os experimentos foram conduzidos inicialmente em concentrações de óleo essencial com larvas de Aedes rock L3 ou L4. As larvas foram colocadas em copos plásticos de 100 ml, contendo uma solução de óleo essencial e água mineral. As concentrações testadas foram inicialmente 30, 300 e 1000 mg por litro. O procedimento foi repetido 4 vezes em cada concentração, totalizando o número de 120 larvas, e os experimentos foram repetidos 3 vezes em dias diferentes. Nos 2 controles negativos foram usados DMSO 0,5% e água mineral.
As contagens de larvas foram realizadas em 2 períodos de 24 horas, um dia, e 48 horas, 2 dias, após a exposição inicial para cada concentração de óleo essencial. Os critérios para considerar as larvas mortas eram que se os indivíduos careciam de todo o movimento e não conseguissem alcançar a superfície da água. Agora vou falar sobre os resultados. Os óleos essenciais obtidos e extraídos por micro-ondas hidrodestilação apresentaram diferentes rendimentos. O de eucalipto foi a planta da qual a maior quantidade de óleo essencial foi obtido, 2%. Já o de gerânio e o limão foram os que tiveram menor quantidade, ambos com 0,2%. Esta é a porcentagem dos principais componentes de cada óleo essencial. O composto com maior atividade larvicida foi o timol. Os óleos essenciais estudados apresentaram atividade inseticida contra larvas de Aedes aegypti no período de 24 e 48 horas. Neste estudo foi determinado 2 tipos de concentração letais, de 50 e 95. A concentração letal é a concentração do composto que obteve uma letalidade necessária para causar a morte de determinada quantidade de larvas. Por exemplo, na concentração letal de 50, a morte de 50% das larvas. Então, se pegarmos, por exemplo, o óleo de eucalipto, que teve concentração letal de 50 de 92,55 mg por litro, e o de tomilho, que foi de 45,73 mg por litro, então se conclui que o tomilho causa mais mortalidades em Aedes aegypti do que o eucalipto, visto que, para conseguir eliminar 50% das larvas, precisa de bem menos do seu óleo, quase até a metade. Para falar a verdade, a tabela já demonstra em ordem a eficiência dos óleos usados. No geral, para poder determinar sua eficiência, neste artigo foi utilizado um parâmetro de acordo com a classificação de Dias e Moraes, em que eles em outro estudo atribuíram as condições de que, se o óleo tiver uma concentração letal de 50, menor que 50 mg por litro, é considerado muito ativo. Se for menor que 100 mg por litro, é ativo, e maior que 100 mg por litro, é inativo. Apenas os 2 últimos da tabela, o de gerânio e palmarosa, apresentaram uma concentração letal de 50 maior que 100 mg por litro. Um fato interessante a ser analisado é que as misturas dos óleos essenciais tiveram bom desempenho. Muitos se saíram melhor do que quando realizado de forma separada. Discussão. Os óleos essenciais, tanto individualmente quanto como mistura, apresentaram atividade inseticida contra larvas de Aedes aegypti. A maioria dos óleos essenciais avaliados neste estudo podem ser utilizados como bons candidatos para o design de novos inseticidas para controle de mosquitos Aedes aegypti. Segundo os resultados mostraram, desconsiderando as misturas, foi o óleo de tomilho que teve a melhor ação larvicida, com concentração letal de 50 de 45,73 mg por litro. Esta bioatividade reflete um estudo de Macebo, em 2009,
que estudou óleo essencial extraído de folhas e sementes de plantas da Etiópia. Mas lá a concentração letal de 50 foi menor ainda, de 17,3 miligramas por litro. Além disso, em outro estudo feito por Pavela em 2008, extratos de tomilho de plantas cultivadas na República Tcheca teve uma concentração letal de 50 de 48 miligramas por litro, bem próximo com o que foi encontrado no resultado deste artigo, só que o experimento foi realizado com Culex quinquefaciatus, e isso confirma os resultados atuais do artigo. No óleo essencial de alecrim-pimenta, os quimiotipos felandreno e timol tiveram uma ação larvicida quase iguais, com concentração letal de 53,79 mg por litro e concentração letal de 56,18 mg por litro, respectivamente. Agora fazer uma análise do artigo com outros próprios estudos relatados por ele. Teve umas diferenças encontradas nos resultados. O óleo essencial de citronela, no presente estudo, apresentou uma maior atividade larvicida eficaz contra a Aedes aegypti do que foi relatado por Tenilson no estudo de 2013, que teve a concentração de 1.374,05 mg por litro. Por outro lado, foi obtido valores de concentração letal de 50 inferiores aos obtidos por Manimaran em 2012 para Aedes aegypti, concentração letal de 50 de 47,21 mg por litro. Os óleos essenciais nesses estudos foram oriundos de plantas cultivadas na Índia. Já num trabalho realizado por Pavela em 2008, o óleo essencial de sálvia, uma planta de origem euroasiática, foi descrito uma concentração letal 50 de 159 mg por litro. Embora feito com larvas de Culex quinquefaciatus, quando comparamos esses resultados com o do artigo que foi feito em Aedes aegypti, observamos que a concentração letal de 50 foi menor, de 76,43 mg por litro. A mistura dos óleos essenciais de alecrim-pimenta e limão africano apresentaram a maior atividade larvicida, que foi a concentração letal de 50 de 38,40 mg por litro, das três misturas analisadas nesse estudo, e até em relação aos demais óleos. Ressalta que esses óleos essenciais, isoladamente, tiveram uma concentração letal de 50 mais elevados do que quando avaliados como partes de misturas, como foi observado no estudo por Vera em 2014. O óleo essencial de alecrim teve concentração letal de 50 de 53,79 mg por litro, e já o de limão, a concentração letal de 50 de 65,71 mg por litro. Com isso, pode dizer que o efeito inseticida dos óleos essenciais pode ser potencializado pelo uso de misturas. Conclusão. Apesar dos benefícios em utilizar óleos essenciais de não prejudicar o ambiente ou o homem, os inseticidas químicos ainda ocupam grande espaço em produtos comerciais. Contudo, também é necessário relevar que a composição de um óleo essencial pode determinar seu efeito inseticida, e que isso pode variar de acordo com o solo, anatomia vegetal e condições ambientais. Muitas das plantas aqui demonstradas têm capacidade de serem promissores inseticidas,
principalmente o óleo essencial de tomilho e a mistura alecrim-pimenta e limão africano. E é isso, muito obrigado.